sejam bem-vindos ao quarto episódio do Eureka, podcast de divulgação científica do Departamento de Física da UFMG. No episódio de hoje, mergulharemos profundamente na vastidão do universo, desde a fascinante história das estrelas que cintilam em nosso céu noturno, até as complexidades da astrofísica moderna. O espaço sempre nos atraiu e desafiou a nossa compreensão. Nesse episódio especial, a gente inicia uma série que vai entrevistar os grupos de pesquisa do Departamento de Física da UFMG. No episódio de hoje, a gente convidou o grupo da Astrofísica para uma conversa super interessante sobre esse tópico. E para começar, a gente chamou o professor Gustavo. Suas pesquisas são focadas na geração de campos magnéticos cósmicos, plasmas astrofísicos, convecção térmica turbulenta e, em particular, no estudo teórico e numérico do ciclo magnético solar. Nos próximos episódios, nós convidaremos os outros professores e pesquisadores do grupo de astrofísica da UFMG. Meu nome é Rafaela, eu sou estudante de letras da UFMG e hoje eu tô aqui com o Vinícius, com a Gabriela e com o professor Gustavo. Então, gente, ajuste seus fones, você e ouvinte, e embarque conosco nessa jornada estelar. Vamos começar? E aí galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Vinícius e sou aluno de Física na Universidade Federal de Minas Gerais. E estou aqui com minha parceira Gabriele. Oi gente, meu nome é Gabriele, eu sou aluna de Física, assim como o Vinícius, da UFMG. E estamos aqui para estrear a nossa segunda temporada do podcast Eureka, hoje com um convidado muito especial, o professor do Departamento de Física, Gustavo Guerreiro. Olá professor, seja bem-vindo ao nosso podcast, tudo bem com você? Olá, tudo bem? Sou o professor Gustavo Guerreiro, como você já falou, estou muito bem e estou muito contente de estar fazendo parte do podcast. É um prazer tê-lo aqui conosco, estreando um pouco as curiosidades e descobertas do público em geral sobre o que é feito pelos grupos de pesquisa dentro do Departamento de Física, para conhecermos um pouco mais dos grupos de pesquisa e hoje, começando pelo de Astrofísica. Professor, eu acho que é uma dúvida muito geral, principalmente de quem começa a pesquisar sobre o universo, sobre os mistérios que a gente tem, e que se deparam com certos nomes que talvez podem parecer a mesma coisa e podem ser áreas totalmente diferentes, que é no caso, temos a astronomia, a astrofísica e a cosmologia. Elas são iguais? Elas têm alguma diferença entre si? E qual é a importância que cada uma tem para o estudo do nosso cosmos? Bom, elas são similares, mas não são iguais. Astronomia e astrofísica são bem similares. A princípio, a astronomia é todo o estudo do cosmos e do céu, né? Você olha para o céu, seja a olho nu ou utilizando telescópios, e você já está fazendo astronomia e pode desenvolver instrumentos para fazer observação e pode determinar algumas características como posição de objetos, etc. Astrofísica é tentar entender essas observações utilizando as leis da física. Então, não é exatamente a mesma coisa, mas ao final de tudo, os astrônomos terminam fazendo interpretações utilizando a física e os físicos terminam utilizando as observações feitas pelos astrônomos ou feitas pela astronomia. Então, as duas coisas se misturam muito bem. Já a cosmologia, ela se mistura bem com as duas, porém, ela faz parte apenas do estudo do começo do universo. Como é que esse universo nasceu? Tentar dar uma explicação ao nascimento do universo. E essa explicação, normalmente, é parte de princípios físicos, não? Dentro da cosmologia. Logo, seria um pouquinho de astrofísica, mas uma parte muito específica. A cosmologia é uma ciência, digamos que específica, porque tenta entender essa origem do cosmos, o nascimento, o desenvolvimento, a formação geral do cosmos. Interessante. Tendo olhado um pouco suas linhas de pesquisa, né? Uma delas e uma das importantes é sobre o Sol e tudo que envolve ele. E é de extrema importância entender o funcionamento da estrela mais próxima de nós, que é o Sol, para poder compreender as outras estrelas, as demais estrelas do nosso universo. Então você poderia falar um pouco para a gente como que funciona esse estudo do Sol e essa relação entre o estudo com o Sol e com as outras estrelas? Como você falou, o Sol é uma estrela e é a estrela que está mais próxima da gente. A gente, o planeta Terra, assim como os outros planetas que estão aqui na vizinhança
semelhança da Terra, fazem parte do sistema solar. E foi um objeto que foi estudado desde o começo com maior atenção, né? Desde diferentes pontos de vista e com diferentes graus de conhecimento sobre o que ele é e sobre o que ele faz e sobre o que ele significa. Hoje em dia, o Sol, apesar de termos muitas observações e de termos satélites observando o Sol frequentemente, constantemente, digamos, ainda existem coisas desconhecidas, porque não conhecemos exatamente o que está acontecendo no interior dele. E ele possui um campo magnético, e essa é a parte a qual eu me dedico a estudar, né? O magnetismo do Sol e de outras estrelas também. E o magnetismo do Sol é importante porque ele está interagindo diretamente com a atmosfera da Terra. E ele pode ocasionar tormentas geomagnéticas, e ele pode ocasionar auroras muito, muito importantes, e ele pode prejudicar os sistemas de georreferenciamento. Ele tem aplicações muito sensíveis, né? Agora, o Sol é uma estrela que tem um determinado tipo, uma determinada massa, e quando a gente enxerga o céu, existem estrelas com massas muito diferentes do Sol, desde alguma pequena porcentagem da massa do Sol até várias vezes, quase 100 vezes mais a massa do Sol. E cada uma dessas estrelas tem, acredita-se, né, e as observações mostram isso, que todas essas estrelas também têm campos magnéticos, e uma das áreas da minha pesquisa é o campo magnético dessas estrelas. Ou seja, minha linha de pesquisa não é exatamente o estudo do cosmos como tal, né, ou do universo como tal, sino de uma parte muito específica desse universo, que é aquela entidade física que se conhece como campo magnético. Ela está presente no nosso cotidiano, mas também está presente nas estrelas e nos planetas. E quando tem alguma relevância para a gente estuda, mas quando não tem, a gente também tem curiosidade de saber e de entender o que esses campos magnéticos estão fazendo por aí. Afinal, a curiosidade que move o cientista, então, é importante. Definitivamente. Ainda continuando sobre o campo magnético, né, principalmente do Sol, desde o século XVII já vem se estudando o campo magnético do Sol com as variações de localização das manchas solares, e no século XIX começou-se a ver uma periodização de um comportamento muito curioso do campo magnético do Sol. Você poderia comentar um pouco como é o funcionamento desse campo magnético do Sol? Por que ele é tão ele é curioso e diferente assim? No século XVI e XVII, vários astrônomos começaram a fazer observações do Sol com pequenos telescópios, e um deles foi Galileu Galilei. De fato, Galileu ficou cego por ficar observando o Sol sem utilizar um filtro apropriado. E ele fez uns desenhos muito bonitos do que hoje se conhece como manchas solares. São umas manchas pretas que aparecem na superfície do Sol. E a partir desse mesmo século XVII, esse estudo dessas manchas, ou a observação dessas manchas, começou a ser periódica e sistematizada. De aí para frente, a gente começa a ver que essas manchas seguem um ciclo. A cada 11 anos, o número de manchas aumenta e depois decai. 11 anos aumenta e depois decai. Quando chegou o século XX, com novos instrumentos, nova tecnologia, alguns astrônomos enxergaram essas manchas e tentaram e descobriram que essas manchas são concentrações intensas de campo magnético. Isso se dá através de um efeito mecânico quântico que se chama efeito Zeeman, ou seja, a mecânica quântica está presente. Está vendo como a física está permeando sempre as observações? Através de um processo físico é possível descobrir que uma mancha que aparece na superfície do Sol corresponde, na verdade, a uma intensa concentração de campo magnético. E essas manchinhas, elas aparecem em duplas, e cada dupla tem uma polaridade oposta. Em uma delas, o campo está saindo, e a outra, o campo está entrando. As linhas de campo magnético, quero dizer. Imagina quando você tem um ímã e brinca com imagem de ferro, sempre se formam nas linhas curvas, certo? Então, no Sol aparecem umas coisas similares, e a periodicidade dessas manchas solares implica que existe uma periodicidade também no campo magnético. E como já falei, então, esse campo magnético pode interagir com nossa atmosfera, com a gente, com alguns sistemas biológicos, com alguns bichos que se orientam usando o campo magnético da Terra. O campo magnético do Sol pode vir interagir com o campo magnético da Terra e fazer que esses animais se desorientem, se percam, né? Logo, o estudo desse campo magnético torna-se bem importante, né? Precisamos saber como que ele é gerado, como que ele se amplifica, como que ele se gera e por que mantém essa periodicidade, né? Hoje em dia sabemos que isso se conhece como um modelo de um processo de dínamo, onde os fluidos que estão
acontecendo no interior solar conseguem modificar as configurações do campo de tal forma que às vezes é mais intenso, às vezes é mais fraco. E vai mudando também a configuração morfológica, ou o que se conhece como topologia desse campo magnético. Isso faz com que ele fique invertendo, então os polos que antes eram positivos ficam negativos? Isso. Então, além daquelas manchinhas tendo diferentes polaridades, né, também existe um campo em uma escala bem maior. É um campo que se conhece como um campo de dipolo e que é muito mais parecido com aquele exemplo do ímã que eu estava falando para vocês, né? Aquele ímã na imagem de ferro, você vê duas orelhinhas, né? Duas orelhas. Essas são as linhas de campo. O Sol possui um campo de dipolo também. E acontece que durante uma parte ou durante um ciclo magnético, o campo está saindo do polo norte, por exemplo, e as linhas de campo saindo do polo norte e entrando no polo sul, do Sol. Depois de 11 anos, ele vai mudar de polaridade e as linhas de campo vão sair do polo sul e entrar no polo norte. E é um processo que se repete constantemente a cada 11 anos. E tem teorias ou alguma evidência, comprovação do real principal motivo que acontece essa inversão do campo magnético? Sim, a gente consegue colocar as equações que governam os movimentos do gás no interior do Sol. A gente chama esse gás que está muito quente e que tem partículas carregadas, chama ele de plasma. E ele segue determinadas leis físicas. Se parecem com as leis dos gases, exceto que tem um campo magnético no meio, certo? E quando a gente resolve essas equações para umas características, para umas condições que são as condições do Sol, é possível encontrar que o resultado é uma onda, ou que a variação do campo magnético vai ser periódica, vai seguir um ciclo. Então, essa análise que eu estou falando, essa análise matemática, é o que se conhece de mecanismo dínamo, né? Em grandes rasgos, né? Em grandes características. Agora, entendermos exatamente como funciona o dínamo no interior do Sol, com todos os detalhes, é algo que ainda não temos, não conseguimos realizar. E, de fato, a isso me dedico grande parte do meu tempo de pesquisa, assim como para outros processos de campo magnético em outros objetos astrofísicos. Vamos sair um pouco da nossa vizinhança e vamos tentar ir um pouco mais longe, um pouco fora do nosso sistema solar e ver como outras estrelas com uma massa maior que a do Sol e muito mais distante, esse campo magnético influencia. Professor, como é que ele pode influenciar a gente que está aqui longe e como é que esses campos funcionam, de modo geral? Quando a gente pensa em estrelas, quem determina as condições, o que está acontecendo dentro da estrela, é a massa desse objeto. Então, estrelas que têm uma massa que é alguma porcentagem pequena da massa do Sol, elas têm uns movimentos que se chamam movimentos convectivos. Imagine uma panela com alguma coisa fervendo. Nesse fervor, o material sai de baixo e sobe para cima, certo? À medida que a massa da estrela vai aumentando, essa convecção vai sendo puxada para as camadas mais externas da estrela. No Sol está apenas no 30% mais externo. Quando eu falei do modelo dínamo, esse modelo dínamo precisa desses movimentos convectivos para ele acontecer. Só que quando a massa aumenta um pouco mais, a camada convectiva desaparece e a parte mais superficial da estrela, ou quase que grande parte da estrela, transporta energia apenas por radiação e não existem esses movimentos. Contudo, quando a gente observa essas estrelas, procura enxergar campo magnético nessas estrelas, a gente encontra campo magnético. E um campo magnético muito intenso. E aí vem a pergunta e a curiosidade novamente, né? Por que ou como essas estrelas que não têm convecção, que não têm movimento, tal como o Sol tem, ainda possuem um campo magnético muito intenso? Aí são os mecanismos, né? Deve existir um outro mecanismo ainda que permita a amplificação e a sustentação desse campo magnético nesses objetos mais massivos do que o Sol, né? Então é isso. Você perguntou se esses campos magnéticos em outros objetos mais distantes poderiam influenciar a gente. A resposta é não, porque eles se encontram muito distantes da gente, né? Qualquer estrela além do Sol está muito distante da gente e
não influencia o que acontece com a gente, né? Vocês podem me perguntar sobre a astrologia e eu vou responder que nenhuma estrela vai influenciar vocês em nenhum momento e em nenhuma condição. Mas o campo magnético de outras estrelas também não vai influenciar o que acontece na nossa vizinhança. Mas é relevante pensar nisso, né? Porque, veja, o Sol dentro da zona, embaixo da zona convectiva, também tem uma zona radiativa muito parecida à parte superficial das estrelas mais massivas. Então, a gente precisa entender o que acontece em outras estrelas, às vezes para entender o que acontece no interior do Sol, ou o que acontece no interior de planetas, como por exemplo a Terra, como por exemplo Júpiter ou Saturno, que também possuem campos magnéticos, e o mecanismo que amplifica esses campos magnéticos também é um mecanismo de Dino. Tudo o estudo do magnetismo pode ser correlacionar entre objetos astrofísicos. E a gente tem como medir o campo magnético emitido por outras estrelas mais distantes ou só a do Sol? Tem como medir, eu já mencionei esse efeito mecânico quântico que se chama efeito Zeeman, né? Mas aí eu vou deixar a professora Silvia Alencar, ela vai resolver isso com muito detalhe e vai responder belamente, porque ela se dedica, parte das pesquisas que ela faz observacionais correspondem à medição do campo magnético estelar. É uma coisa muito legal e vou deixar para ela responder quando entrevistem ela. Perfeito. Ainda voltando um pouco sobre o campo magnético do Sol, quando ele inverte, a Terra, nós aqui na Terra, como o senhor mencionou, temos diretamente essa influência do campo magnético do Sol com a orientação das aves, geolocalização dos animais. Quando o polo inverte no Sol, nós sentimos alguma mudança aqui na Terra significativa? Alguns animais sim, a mudança de orientação do campo. Porém, eles sentem mais quando o número de manchas é muito grande, porque essas manchas de campo magnético que são diferentes daquele dipolo que eu falei, né? Daquelas orelhinhas. As manchas são concentrações mais pontuais de campo. Só que essas concentrações pontuais de campo, elas podem ejetar material do Sol. E esse material do Sol pode sair viajando a velocidades altíssimas, da ordem dos 500 km por segundo a 1000 km por segundo. E essas partículas vão viajar desde o Sol, vão chegar até a Terra e vão interagir com o campo magnético da Terra e vão modificar esse campo. A configuração do campo da Terra vai mudar e nesse momento aqueles bichos que se localizam a partir do campo magnético podem se perder, né? O que acontece com nós, com seres humanos, como consequência do campo magnético? Tem gente que acredita que pode existir algum tipo de mudança na gente, mas são pesquisas que ainda estão em andamento, né? Não há nada demonstrado, nem há nada comprovado sobre isso. Eu gostaria muito de ver se resultados dessas pesquisas no momento que elas aparecerem, né? Mas por agora não existe. Você também comentou que o campo magnético da Terra ele também é parecido com o processo de dínamo que ocorre no campo magnético do Sol. Então, na Terra também há a chance de ocorrer essa inversão do campo magnético dos polos? Há chance, sim. Quando os vulcães, tem algum vulcanismo que está embaixo do oceano e esses vulcães vão depositando a sua lava bem lentamente por um fenômeno que se conhece como ferromagnetismo. É possível determinar a orientação do campo magnético da Terra, não só para as idades mais próximas da gente, 100 anos, 200 anos, não, para milhares ou centenas de milhares de anos. E é possível ver que o campo magnético da Terra reverteu polaridade tal qual o Sol faz. Só que enquanto que o Sol tem um ciclo de 11 anos, o ciclo promédio para a reversão do campo magnético da Terra é de 700.000 anos. Ou seja, é muito mais longo, e como ele é muito mais longo, a gente tem apenas evidência indireta, né? E não sabemos exatamente o que acontece quando aquele fenômeno chega a acontecer. Se ele começasse a acontecer nesse momento, a gente não sabe quanto vai durar, o que vai acontecer, a gente não sabe nada disso. Com os dados que vocês têm para estudar todo o comportamento do Sol, para ter alguma ideia ou formular alguma teoria, como que acontece o tratamento desses dados? Vocês formulam simulações?
vocês formulam códigos, contas? Como funciona exatamente a formulação dessas teorias? Ótimo, é uma pergunta muito legal. Na física trabalhamos normalmente com teoria, com observações e com simulações. É uma coisa como um triângulo, né? As simulações são uma coisa mais moderna. Digamos, um século atrás, simulação computacional ainda não existia e a única coisa que existia eram os estudos laboratoriais no observatório ou a teoria, certo? Hoje em dia temos a teoria, a observação e também a simulação, que é utilizar o recurso do computador para resolver equações que resolvê-las analiticamente, assim na mão, em caneta e papel, é muito difícil, porque existem muitos termos, porque são várias equações que têm que ser resolvidas simultaneamente. Então, utilizamos o computador. E para o estudo do Sol, então temos observações desde Terra, observações desde satélite. Essas observações são interpretadas aqui na Terra, se chama reduzir dados, né? São reduzidas aqui na Terra e é possível ter muita informação sobre o Sol, sobre o Sol. A temperatura, variações de temperatura, variações, ligeiras variações do raio, aparição de manchas. O que acontece com os movimentos no interior do Sol? Existe uma ciência que se chama, uma área da física solar que se chama heliosismologia, que permite determinar através de ondas como é a estrutura e o movimento no interior do Sol. Então, isso na parte observacional. E a observação, quem domina, certo? Porque na física pretendemos reproduzir, a partir da formulação matemática das leis físicas, essa observação. E com o computador, pretendemos resolver essas equações matemáticas de forma eficiente, usando o computador, usando recursos computacionais que possuímos hoje em dia, né? Supercomputadores, na verdade, tem que ser para fazer esse tipo de simulação. Falando um pouco agora com o nosso público que é interessado pela área, que gosta da astrofísica, o que eles têm que ter em mente para começar nessa área, para serem introduzidos? Quais são as habilidades principais na astrofísica que essas pessoas devem ter? Eu acho que a principal habilidade, você já falou ela, né? É a curiosidade. Se uma pessoa é muito curiosa, ela vai querer saber por que acontece cada coisa, e essa coisa vai levar a uma outra pergunta, e mais por quê, mais por quê, mais por quê. E quando você vai ao fundo das coisas, vai encontrar sempre que está lidando com física, né? E a forma como a gente representa os fenômenos físicos, quando colocamos isso no papel, é através de uma coisa muito maravilhosa que se chama matemática. Então, as pessoas que têm essa curiosidade, que sentem esse desejo de aprender o comportamento físico, não só dos astros, sino das coisas aqui na Terra, né? Das coisas que estão no nosso redor, o motor, a temperatura, de que se trata a temperatura de um objeto, a temperatura da água, a temperatura, o arco-íris, por exemplo. Todo aquele que tiver essa curiosidade, a minha sugestão é estudar matemática, porque só a partir da matemática que a gente vai conseguir representar aqueles fenômenos físicos, colocá-los no papel e fazer uma construção mental abstrata sobre esses fenômenos. E mais especificando esse núcleo dos nossos ouvintes, é uma dúvida muito recorrente entre nós, alunos de graduação, que alguns que se interessam pela área de astrofísica estão na graduação de física. A partir de qual momento assim, a gente pode dar uma focada mais, um enfoque nesse tema, na astrofísica? Porque eu acho que nós precisamos ter uma base consolidada, então, para entender todos os conceitos matemáticos, mas também os físicos, conceitos por trás do nosso universo. Sim. Existem várias etapas, né? Nas primeiras etapas, a gente estuda astronomia de posição, por exemplo, para conseguir entender e descobrir o que está no nosso céu, certo? E isso, normalmente, aqui no curso de física se faz nos primeiros semestres. Aí o aluno já poderia começar a trabalhar em alguns projetos, talvez de divulgação, ou talvez, trabalhando com coisas mais simples, certo? Mas, como você falou, tem que ter uma base matemática, tem que ter uma base computacional e tem que aprender os conceitos fundamentais de astronomia como um todo, dar uma visão geral da astronomia e depois focar na astronomia, astrofísica estelar, astrofísica galáctica. Esses são cursos de graduação e junto com esses cursos o aluno já pode começar a trabalhar em alguns projetos de pesquisa, acompanhar os projetos de pesquisa, participar dos projetos de pesquisa de algum professor ou de estudantes de pós-graduação. Muito bom, professor. Agora eu acho que é uma curiosidade das pessoas em geral, mas o que te estimulou a querer seguir astrofísica? Foi algo exterior, como
um professor, as oportunidades que você viu que essa área tinha, ou foi algo que veio realmente dentro de você? Você falou, não, uma coisa que parece que eu quero fazer isso pro resto da minha vida. Foi uma série que se chamava Cosmos, de Carl Sagan. É muito boa. Isso bem. Sim, ela passava toda a tarde, quando eu voltava da escola, passava um episódio de Cosmos e depois passava um episódio do Chaves. Aí eu assistia as duas coisas. Terminei não sendo comediante, mas terminei sendo cientista. Um equilíbrio. O equilíbrio, né? Ah, mas a série é muito interessante. Inclusive, fica de recomendação para quem quiser assistir. Tem no YouTube. São episódios Exatamente. de 1 hora. Sobre todo o nosso céu, né? Sobre todo o estudo da astronomia, e não só astronomia, mistura biologia, habitabilidade em outros planetas, e há outras séries mais modernas de Cosmos, né? Há outras temporadas, digamos. Já assim, Carl Sagan, mas são temporadas muito interessantes também, com Neil deGrasse Tyson. Mas quem me motivou a estudar física, não necessariamente astronomia, foi Carl Sagan. E o estudo da astronomia veio através do estudo dos campos magnéticos, porque sempre foi uma coisa que sempre fiquei com aquela pulguinha na cabeça do que é o campo magnético e por que eles estão aí, né? É uma coisa bem curiosa. Sim, também sou muito fã, já assisti a série, já li o livro, recomendo muito os ouvintes a poderem ou ler ou assistir a série, tanto a com o próprio Carl Sagan fazendo, quanto a com o Neil deGrasse. São séries espetaculares, eu ficava fascinado vendo, não queria parar, e eu acho, tipo assim, não sei se eu levaria isso pra minha vida, mas só a experiência de ver que aqueles fenômenos, tudo acontecendo, eu acho que é de uma gratificação muito grande ver o que os profissionais fazem para poder divulgar esses resultados, esses dados, essas curiosidades que as pessoas têm. Me parece talvez que as minhas curiosidades eram algumas delas respondidas por essa série, sabe? E a partir disso, isso foi de grande influência na minha vida para eu me dedicar a estudar matemática e física na escola e depois a fazer graduação de física. Estando um pouco assim nessa área, estudando os astros, os planetas, às vezes é até engraçado olhar para o céu e pensar quanta coisa está acontecendo ao mesmo tempo. E às vezes eu preocupada que tem uma prova amanhã e uma estrela está explodindo agora em algum lugar bem longe daqui, provavelmente. Imagina, uma supernova explodindo. Várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. É abrumador o universo, né? A grandiosidade dele é absurda, é imensurável. E a cada notícia que a gente vê, cada novidade que a gente descobre sobre ele, lê qualquer coisa, é fascinante. É algo que intriga muita gente. A gente fica, nossa, o que eu sou comparado ao que está acontecendo no universo, comparado ao próprio universo. Exatamente. Cada fenômeno é lindo, mas alguns são assustadores. A gente pensa se acontecesse com a gente. Perto da gente, né? Exatamente. Caminhando um pouco para o final assim, da nossa entrevista, da nossa conversa, na verdade, né? Uma curiosidade que passa assim, por nós, não só estudantes da graduação de física, mas quando a gente é criança, a gente fala assim, eu quero ser cientista. Mas o que realmente é ser um cientista? O que é estar como cientista no departamento de física? Como funciona a rotina de um cientista no laboratório? Como funciona? É aquele estereótipo de cientista maluco que fica o dia inteiro fazendo contas ou que fica sempre agitado, pensando em coisas. Como funciona essa rotina e os bastidores da vida acadêmica, as responsabilidades de um pesquisador? Não, que pergunta difícil, viu? Os bastidores têm muita coisa. Como professores em universidade federal, temos, além da nossa responsabilidade com a pesquisa, que é uma grande motivação para muitos de nós, temos também as responsabilidades de ensinar. E essa é outra das coisas que eu acho fascinante, é transmitir o conhecimento, porque se a gente faz pesquisa e deixa só conosco, o mundo não vai para frente, né? A gente tem que deixar as pessoas que vão continuar essas pesquisas, né? Então, a rotina
rotina é ser pesquisa, preparar aula, dar aula, orientar alunos de pós-graduação, corrigir prova e ter alguma parte de trabalho administrativo e também, quando é possível, e algumas pessoas conseguem fazer mais do que outras, fazer exatamente o que vocês estão fazendo, que é uma coisa muito importante, que é levar esse conhecimento que é gerado aqui dentro da universidade para o público, um público mais amplo, né? Que se chama extensão universitária. Então, tem muitas coisas a vida acadêmica como professor universitário. Existem alguns institutos no Brasil e mundo afora, onde o pesquisador só faz pesquisa. Um cientista só faz pesquisa. Ele acorda de manhã, vai no laboratório, vai na sua sala, liga seu computador, faz suas simulações, faz suas observações e só se dedica a isso, né? Eu acho legal, mas acho muito gratificante ser professor e dar aula. E as outras partes também são complementares. Gosto também. Sim, é essencial a gente transmitir conhecimento para as pessoas, que não vale muito a pena você guardar só para você. Não tem muita graça. Não faz sentido nenhum. Divulgar é muito melhor, expandir o conhecimento das outras pessoas, levar o acesso do conhecimento também é muito importante. O que adianta, às vezes, só pesquisar e querer guardar para si, ninguém vai saber o que está acontecendo de novo. Então, além de fazer a divulgação como um podcast, mas também dando aula, ensinando, explicando esses conceitos também é muito importante. E daí, por exemplo, um aluno aprende, conta uma curiosidade para um pai, para um amigo, e assim vai gerando a construção do conhecimento. Assim, infelizmente, como ocorre a dissimulação de fake news ultimamente, é importante combater isso passando conhecimento verdadeiro, científico e de coisas interessantes, assim como é o nosso universo. Então, gostei muito da resposta sua em relação a isso, que é realmente importante levar esse conhecimento. Isso tem que acordar bem cedo e dormir bem tarde. Eu imagino. O que um físico faz de meia-noite às 6? Estuda, porque nos outros tempos está trabalhando. Tá? Da meia-noite às 6, olha, eu tô dormindo mais cedo, tô ficando mais velho, preciso dormir um pouco mais. Quando eu era mais jovem, eu ia dormir meia-noite, 1h da manhã, e acordava às 6 e estava tranquilo o dia todo. Hoje em dia, se eu não durmo um pouco mais, realmente minha cabeça fica um pouco... Não fica boa. Então, melhor durmo um pouco mais. O campo magnético aí da sua cabeça inverte. Dormir é sempre bom, gente. Se existisse. Além disso, tem que fazer atividade física, né? É algo muito importante. Tem que estudar, trabalhar e fazer exercício. É o trio. Então, acho que foi uma conversa muito produtiva, muito legal, conhecendo um pouco como funciona o nosso sistema, nossa estrela que rege o nosso sistema solar, e algumas curiosidades sobre outras estrelas, sobre principalmente campos magnéticos, né, que é a parte mais importante, principal, na verdade, da sua pesquisa. Queremos muito agradecer pela sua participação, disponibilidade e por estar aqui compartilhando não só com a gente, mas também com os nossos ouvintes, um pouco da sua rotina, da sua vida, da sua pesquisa conosco, divulgando, como a gente disse, esse conhecimento científico verdadeiro. Eu que agradeço, Gabriele e Vinícius, a oportunidade de falar sobre a minha pesquisa e queria também parabenizá-los pela iniciativa de levar um pouquinho do que se faz na Universidade Federal de Minas Gerais para um público bem amplo, né? Parabéns mesmo. Muito obrigado, Gabi. Muito obrigado, professor. Obrigado, meu amigo Vinícius. Gente, vamos encerrar aqui o nosso primeiro episódio do podcast. Espero que vocês tenham curtido muito. A segunda temporada. Espero que vocês tenham curtido muito. Compartilhe com seus amigos, com seus familiares. E é isso. Muito obrigado. Até a próxima, conhecendo mais um pouquinho do nosso departamento.